Sem dúvida, o conceito cultural que reside por trás das lendas africanas é fundamental. Afinal de contas, todo estudo de lenda requer um embasamento em torno do conceito do que seja diferente. Porque soa diferente entender o que outras culturas fazem. Soa original respeitar o que outras culturas fazem. No nosso caso, quando a gente trabalha com o conceito de lendas, isso nós já vimos em vídeos anteriores que falavam sobre características gerais de lendas. Quando a gente trabalha especificamente com a lenda africana ou com a lenda indígena, é muito comum a gente perceber que certos comportamentos dos negros e dos índios ainda são comportamentos muito deturpados, diferentes, subjugados. A intenção de trabalhar com lenda africana talvez não seja ainda, e talvez isso leve um tempo, de produzir um texto que seja capaz de traduzir com maestria essa vivência desse povo, seja o africano, seja o indígena. Mas de pelo menos no primeiro estado, numa primeira instância, raciocinar, pensar sobre o que faz esse povo ter tanta cultura, transbordar tanto ensinamento e ainda assim ser subjugado. Talvez por seus valores, talvez por sua cor. E nesse caso, essas lendas africanas, que cabe a nós, enquanto professores de português, trabalharmos o texto produzido por eles em sua essência, mas de maneira alguma abrindo mão de trabalhar o aspecto social, cultural, linguístico, de entretenimento. Todos eles estão relacionados à construção desse tipo de texto. E é muito comum haver ainda na África remota, na África para muitos considerada como perdida, porque se trata de um continente em que a desigualdade mata e o desespero de vida é o que faz sobreviver, você observar a figura desse cidadão que vocês assistem aqui na parte de baixo do vídeo, que é o griot. O griot, ele é uma resistência cultural ainda nessa África perdida, porque o griot é responsável pela contação de história. Sim, o contador de história, o idoso, que com o tempo soube aperfeiçoar como ninguém um conhecimento de mundo, aliado a uma ancestralidade que faz com que a África ainda mantenha a sua identidade cultural, esse indivíduo, com a sua idade, com a sua sabedoria, ainda é o elemento responsável por definir, para os mais novos, o conceito de sabedoria. E aí, para nós, é assustador, porque na nossa cultura, em que cada vez mais consideramos, sabe-se lá por que razão, que os idosos não têm papel social definido, a não ser aquele previsível pelo destino, ver que o idoso, na África, é valorizado pelo seu conhecimento, que extrai-se desse conhecimento uma vida inteira para contar a história, nos remonta uma característica fundamental da lenda, que é a herança da oralidade, a prática da oralidade, a ancestralidade da oralidade. Porque, antes de qualquer coisa, as lendas são textos transmitidos de maneira oral. E quem conta um conto aumenta um ponto, conforme dizem. Só que, nesse caso, os griots, eles têm uma função tão importante porque eles são tão fiéis à narrativa que é incapaz deles verificarem, ou de nós ouvirmos as histórias deles, e acharmos que eles trocam a narrativa, que eles subvertem a narrativa. As narrativas são as mesmas. O respeito cultural é o mesmo. A intenção de promover sabedoria é a mesma. E melhor, isso passa de geração para geração. Mas vão ter sempre aqueles que vão alegar que, mas numa África remota ainda não chegou os iPhones da vida. Chegaram. Pode ser que tenha chegado. Mas aí tenha chegado, mas necessariamente você vai fazer o quê? Você vai acabar com uma cultura, subvertendo essa cultura em detrimento de uma outra cultura? Talvez por isso que essa classe
seja tão subjugada, porque vende muito caro a sua cultura, resiste plenamente a novas tendências de cultura, mesmo sabendo que vivemos uma era de globalização e vivemos também a tecnologia da informação. Então, pensando nisso, parece romântico apresentar para vocês, logo como primeira imagem, um griot, um ser sabedor, um conhecedor, uma mente que seja capaz de transmitir apenas com a palavra, com o traço de oralidade, com o fluxo da respiração, com a entoação, né, com a respiração, uma emoção que transpassa novas e tantas gerações. É ele que orienta, e com certeza, uma das fortes influências africanas na cultura. Seja através da literatura, seja através da música, seja através da arte. No nosso caso, especificamente, que trabalhamos com lendas africanas, esses três elementos se confundem e, muitas das vezes, se misturam. Mas se misturam fundamentalmente em quê na construção desse texto? Vejamos. É muito comum observarmos nessa cultura africana de produção de novas intenções literárias, uma delas são as lendas, a presença do vocabulário. O vocabulário negro, para nós aqui do Brasil, teve uma entrada direta graças à presença dos negros africanos escravos. E, obviamente, que como eles vinham para cá já, entre aspas, letrados, eu digo entre aspas, porque eles eram falantes da língua. Muitos não escreviam, mas todos falavam. Então, esse vocabulário oral advindo dos negros fizeram parte, sim, de uma criação coletiva em torno da junção de palavras. Ou seja, nós chamamos de mescla linguística. Então, passou a se juntar o vocabulário do negro com o vocabulário do índio, com o vocabulário do ocidental, e deu no que deu. O nosso português cada vez mais mexido, cheio de suas variantes, cheio das suas normas e com poucas regras no que diz respeito ao falante. Embora o falante seja natural no seu ato e não precise necessariamente de uma regra que conduza, a não ser em certas e determinadas posições sociais. Mas o vocabulário negro tem uma influência direta, sim, no nosso dia a dia. Se assim não fosse, não iríamos uma quitanda, por exemplo, que é um termo de natureza indígena. Tá? E aí você vê que são palavras que se incorporam no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não percebe. Assim como a música. Claro que existe uma questão, até certo ponto comercial, de associar certas músicas intimamente ligadas à população negra. O samba, por exemplo. Sim, sem dúvida, o samba tem uma conotação ligada diretamente à invocação dos escravos, principalmente nos seus momentos nos quilombos, em que se fazia, por exemplo, ritmos musicais que hoje se assemelhariam ao que nós chamamos de samba. Mas chama atenção também, em relação a essa questão da música, a criação de certos instrumentos musicais. Os negros são experts na criação de instrumentos musicais de percussão, que é o forte, inclusive, da cultura negra. O ritmo, o bailado, a sincronia, justamente motivada pelas questões religiosas, que falaremos mais à frente. Mas os instrumentos musicais oriundos da cultura negra são riquíssimos, como a afoxé, como o cachixi, como o bongô, tá? Como os tambores, então, que geralmente são feitos hoje de uma tessitura bem melhor, mas antigamente era feito de maneira rústica, e essa rusticidade com que eles eram feitos eram instrumentos muito melódicos, megamente afinados, sem qualquer tipo de conhecimento musical, mas eram instrumentos muito bem afinados por ouvidos que sofriam o preconceito e a discriminação por serem negros. Tá? Então, eles trouxeram essa herança, e isso é verificado até hoje, quando você nota que a habilidade que o negro tem de conduzir certos instrumentos musicais, como pandeiro, o próprio agogô, instrumentos muito usados em escola de samba, que tem essa conotação cultural de mantenimento dos instrumentos musicais de origem negra. Traço comum na sociedade, assim como também temos a culinária. Mas até que ponto eu preciso entender que a culinária negra interfere nas lendas africanas?
Porque as lendas trabalham muito com situações do dia a dia. Não no nosso ocidental, mas no deles. Então, quando você percebe, por exemplo, que hoje você tem uma ligação direta com uma comida especial chamada feijoada, que embora nem todos gostem, mas ela tem uma origem negra muito forte. Porque, veja, a feijoada é o conjunto de salgados, de carnes salgadas, que em torno de um tempero muito especial, feito junto com o feijão, junta tudo e se come. Claro, existem os adereços, existem os acessórios, couve, arroz, aquela coisa toda que a gente não cabe falar agora, porque isso aqui não é o MasterChef. Mas, se observarmos, a história da feijoada é muito interessante. Quer dizer, interessante, didática e pedagogicamente, porque socialmente não tem nada de interessante. As melhores partes das carnes, obviamente, ficavam a cargo dos senhores de terra. E as raspas de carne, elementos que não eram utilizados, pé de porco, enfim, coisas que são considerados um tanto quanto jogados fora. Os negros usavam aqueles restos e faziam as suas próprias feijoadas. Há quem diga que as feijoadas dos negros tinham muito mais sabor que a feijoada feita pelos brancos. Afinal de contas, já haveria uma espécie de apropriação cultural antes de se falar sobre lugares de fala. Então, percebam que pratos como acarajé, vatapá, mingau, angu, advindo do fubá, né? São traços culinários bastante comuns nessa cultura negra. E vale uma dica. Como os primeiros ciclos escravocratas chegaram na região sudeste e na região nordeste, é bastante comum você verificar a tendência desses pratos à feijoada no Rio de Janeiro, um baita local onde se fazia o tráfico negreiro, e Salvador, que também tem uma concentração negra muito grande, graças a também ter sido um dos primeiros polos de comércio da escravidão. Tá? Então, essa dica é interessante porque a gente fica pensando que citar esses assuntos não tem ligação direta com o tema, como na verdade tem, e tem bastante para a criação dessas lendas. Assim como tem também o conceito da religiosidade. Quando a gente toca na questão da religiosidade, a gente tem que entender isso de uma maneira muito equilibrada para não criar no problema de julgar que a religiosidade, que os sistemas religiosos dos negros não são melhores ou são piores do que o sistema religioso A, B ou C. Na verdade, não se discute isso, até porque você teria que fazer uma discussão muito mais ampla, até em função da cultura de cada região negra. Muitos são politeístas. Muitos têm a mesma crença, por exemplo, que os seres mitológicos de outrora. Então, por exemplo, fazer com que um negro acredite que existe apenas um Deus, enquanto, na verdade, ele tem toda uma educação formada para entender que existe o Deus da chuva, Deus do trovão, enfim. Isso é uma concepção cultural que muitas vezes na sociedade ocidental se confunde com um preceito de religião. Não é. A religião africana, ela tem uma questão de ancestralidade muito forte, que inclusive, e eu não vou entrar nesse mérito porque é uma discussão muito mais ampla, que inclusive existem os dados sincrônicos com alguns elementos da própria religião católica. Então, existe algum sincretismo entre algumas orientações religiosas afrodescendentes com algumas denominações religiosas cristãs ocidentais. Ah, mas isso teria sido feito de propósito? Bom, aí eu fico devendo isso para vocês, senão a gente vai entrar numa seara muito polêmica e muito perigosa. Porém, em se tratando de questão de lendas africanas, devemos entender isso como algo perfeitamente comum e mais do que isso, respeitoso, porque, na verdade, ao retratar essas situações religiosas nas suas obras, o africano, o negro em geral, ele quer mostrar a sua identidade. Então, nada mais justo para quem sempre lutou para um lugar no mundo. A mesma questão da religiosidade tem uma ligação muito próxima de religiosidade com essa visão sobre a natureza. O negro, de uma certa forma, ele é muito ancestral e tem uma ligação com essa religiosidade porque cresce muito no poder de árvore, de pedra, de rio, de céu, de cheiro de mato. Então, essa ligação que o negro tem com a natureza
de um respeito por essa natureza ou de uma aproximação com essa natureza, faz com que, por exemplo, alguns ritos, que são os ritos, né, denominados para as religiões afrodescendentes, tenham muita ligação direta entre o rito da religiosidade com o contexto da natureza. É como se fosse mais ou menos um complementando o outro na intenção de promover a sua crença e a sua fé. E isso é bastante relatado nas lendas africanas, porque, volto a dizer, se torna um traço cultural de uma determinada região. E aqui nós não estamos falando apenas de uma região, de uma denominação africana. Existem várias tribos africanas. E cada tribo carrega consigo a sua história. E essa história é entendida por eles como uma autonomia, uma independência. Então, certos rituais feitos por uma tribo no Mali, talvez não seja feito por uma mesma tribo na Mauritânia, ou na Etiópia, ou até mesmo em Zimbábue. Então, isso vai depender muito, muito, muito de cada região. E nós estamos falando de um país muito populoso, muito extenso, com uma cultura diversificada absurdamente alta. Então, vale a pena prestar atenção nessa relação que existe entre o traço da religiosidade com o traço da visão sobre a natureza. O que acaba, para muitos, sendo visto como um traço folclórico. No caso folclórico da cultura africana, vale a pena chamar a atenção para alguns aspectos. Muitas lendas africanas, principalmente as lendas voltadas mais para o público infantil e infanto-juvenil, elas procuram trabalhar com elementos fundamentalmente dessa cultura africana. Então você observa, por exemplo, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela, de elementos que são comuns àquela região. Por exemplo, girafa, elefante, rinoceronte. Tá? Então, a gente percebe que a utilização desses, inclusive de animais, como se fosse, por exemplo, uma realocação do que seria a fábula, embora eu não possa dizer que lá tem a fábula, mas as lendas com certeza, o africano ele costuma ter explicação para as suas materializações culturais, para as suas realizações culturais, quando ele apresenta as lendas. Então, as lendas têm esse papel lá fundamental de demarcar, além da questão da religiosidade e além da questão da ancestralidade, uma forte ligação direta com a tradição do folclore. E esse folclore, ele é ratificado, como toda manifestação de lenda africana, por uma tradição oral. Essa tradição oral é um dos elementos mais fundamentais das lendas, porque conforme vimos em vídeos anteriores, a lenda ela não tem compromisso de ser um texto perfeito pela escrita. A lenda tem compromisso em ser uma transmissão oral. É daí que vem sua graça, é daí que vem sua espécie. Então, para isso, a gente sempre trabalha com a ideia de mostrar para os nossos alunos, para vocês, por exemplo, que essa tradição oral é que faz o combustível de transformar uma lenda diferentemente de um conto. Porque o conto tem todo um percurso narrativo de escrita. A lenda não. A lenda pode ser contada, inclusive, por uma pessoa analfabeta, que tem a facilidade de escutar e de reproduzir o que escuta na sua linha interpretativa para aquele povo que para ouvir o que a pessoa tem de dizer. Então, essa tradição oral ela é muito forte. Ela é uma raiz de matriz africana que ainda bem perdura lá por muito tempo e que, bom, não tem tempo para acabar. A gente pensa que se tiver realmente as entradas dos iPhones da vida, a gente já não sabe se isso vai acontecer, mas pelo menos eles mantêm isso de uma maneira muito equilibrada, como traço de resistência que justamente tem a ver com a diferença entre africanidade e o eurocentrismo. O eurocentrismo é aquela visão ocidental de achar que só o que tem na Europa é bom e o que tem nos outros lugares não é tão bom assim. A gente acredita até que por uma ideia de consumismo muito ligada ao mundo globalizado, existe uma tendência natural do negro a assimilar certas características que são características ocidentais. Só que, na verdade, em determinadas regiões da África, esse conceito de eurocentrismo ainda é muito relativizado. Afinal de contas, o eurocentrismo é uma das portas de entrada para que esse negro perca a sua condição de identidade social. Então, eles têm muito cuidado em estabelecer isso como uma verdade, porque eles sabem que, uma vez estabelecido isso como verdade, a matriz cultural deles pode estar indo literalmente para o espaço. Então, há um respeito em relação a isso que gera, inclusive, o sentimento de negritude.
aquela vontade de estabelecer e de mostrar a vivos pulmões que ser negro é ser vivo, seja através de um detalhe do cabelo, de um adereço de cabelo, de uma dança estipulada, tá? E isso é tudo verificado através desses traços que, quando vão entrando na nossa cultura, entram devagar. Dando exemplo, por exemplo, do dread. Durante muito tempo, o dread ficou associado a um recurso que apenas as pessoas negras usavam. Hoje, louras usam dread. Não se sabe, na verdade, se utilizar esse dread é uma maneira de mostrar lugar de fala. A gente não sabe. Também não se sabe, por exemplo, se os negros ficam ofendidos quando, por exemplo, brancos e orientais, por exemplo, usam suas marcas expressivas de cultura para marcar um local de fala. A gente não sabe. O que a gente sabe, na verdade, é que esses traços que nós mostramos para vocês, dentre eles, da negritude, a própria literatura. A literatura negra é uma literatura extremamente representativa hoje, mas que, por exemplo, aqui no Brasil levou muito tempo para ser representada. O primeiro grande representante negro, e que a gente pode dizer que não seja tão negro assim, foi Castro Alves, durante o romantismo no século XIX, que aí gerou uma porta de entrada para outros autores negros, como o célebre, genial e maior de todos, Machado de Assis, que deu gancho para a entrada de outros tantos mais no século XX, como Lima Barreto, que, embora não fosse negro, mas tinha forte descendência e se julgava como tal, como uma marca de identificação no Brasil que sempre procurou trabalhar com o pré-conceito. Veja, não é pré é aquela ideia antecipada acerca do fato, e que gerou uma outra leva de tantos escritores bons, como os mais recentes. Conceição Evaristo é uma delas. Carolina Maria de Jesus, a célebre Quarto de Despejo, autora negra, semi-analfabeta. Como a gente tem uma representação dessa literatura associada à música com alguns exponenciais da canção hoje, como Criolo, Emicida, versos fortes, rasgantes, fortes, incisivos, cítricos, mas que respeitam essa origem, que é uma origem comum a quem apenas buscou seu lugar de fala. Observem, sempre que trabalharem com lendas africanas, na riqueza cultural de tudo que nós falamos aqui. Se não todos, alguns desses tópicos que foram trabalhados, como vocabulário, música, culinária, religiosidade, natureza, folclore, oralidade, africanidade, negritude, tudo isso se mistura quando o negro bota sua força representativa num papel e escreve aquilo que se vive, porque aquilo que se vive é por aquilo que se luta. Eu acho que é daí que vem a necessidade de todos nós aprendermos a fundamentar, respeitar e conhecer o que rola por detrás de uma cultura negra na produção de suas lendas indígenas. Pensa nisso, tá? Um abraço.